Muito bem, vamos avançando aí. Quem passou é o professor Erival da Silva Oliveira, professor de Constitucional e Humanos para o AB para concurso, coordenador da segunda fase constitucional aqui para admissão ao AB, está aqui embaixo, Erival Oliveira. Temos o nosso Twitter, @prof_Erival. Vejam as retuitadas que eu dei hoje, decisões exclusivas do STF, do STJ, dá uma olhadinha lá, por favor. Também temos, aliás, retuitei uma cartilha do Ministério Público em matéria eleitoral e uma cartilha da CGU com relação a processo disciplinar. Só clicar lá, baixo, pode fazer um download da cartilha para direito administrativo e constitucional e outra cartilha para direito eleitoral. Valeu? No Twitter. Nosso Instagram, @professor Erival, e temos também o Facebook, facebook.com/professor Erival. No Facebook eu postei a decisão recente do STJ com relação à ação civil ex delito. Entenda, por conta de um crime, entra com uma ação civil para receber uma indenização. Depois dá uma sapeada lá. Eu estou comentando com vocês a segunda geração de direitos econômicos, sociais e culturais. Coloquei direito do trabalho, educação, cultura. E parei aqui, aplicação programática, entenda, diferida ao longo do tempo. E que vocês podem obter aquele direito, a educação, o trabalho, a cultura, de modo mais rápido por meio do ativismo o quê? Está no caderno. Ativismo judicial. Então vocês conseguem, ao ingressar com uma ação judicial, obter aquele direito que o país, Camerão, deveria fazer ao longo do tempo, progressivamente, de modo mais rápido. Exemplo bom, matrícula de criança em uma creche. Amado mestre, poderia até ser a construção de uma creche? Depende, lógico que sim. Tem um orçamento e o prefeito destinou parte do orçamento para construir um campo de peteca, um campo de golfe. E tem carência naquela cidade de 3 ou 4 creches. 1 milhão para fazer o campo, dá para criar, com apoio da população, 4 ou 5 creches e manter por 5 ou 6 anos. Dá para gerenciar, adequar o orçamento dali para frente, depois de 5 anos. Dá trabalho? Óbvio. Mas ele tem que ter conhecimento técnico, como é que vai fazer uma ação civil pública, onde eu vou buscar os dados do orçamento, isso é publicado, inclusive. Vou ter que ter apoio de um contador, de um economista, de um engenheiro, de um advogado. Mas é conversa de gente grande. Quem faz esse papel, às vezes? O Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal. No caso de creches, é o Ministério Público Estadual. Se tiver verba federal, nós do MPF ficamos na bota do pessoal. Dá trabalho? Dá. E tem cara de desculpa mal lavada. Não tem aquele quadro, cadê o dinheiro que aparece no jornal lá? Aquilo ali é um pequeno da sem-vergonhice que tem um ser humano. O arrombado entra num cargo público, já vai nomear alguém como parente, já vai ter uma contrapartida. A primeira licitação, o cara tá mamando. E o cara que andava de Chevette, no outro ano já tá com carro zero. Moto zero. Aí o arrombado começa a se mostrar. Mas ainda bem que ele é ganancioso e hoje em dia qualquer tuitada você vê onde o cara está, quanto ele gasta e assim por diante. É onde os caras se lascam. Homem é com carro, com moto, nos puteiros, etc. Tal. Mulher é bolsa, é joia, é ouro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É só lembrar, caso recente, Sérgio Cabral, filho. Belezinha? Um brinco de R$1 milhão, guerreiro. Ah, vá! Tem que saber trabalhar bem para ganhar um brinco de R$1 milhão. Com os outros pagando ainda, o empreiteiro pagando, fica fácil pra cacete. Sérgio Cabral, se tudo certo, vai morrer na cadeia, viu? Ou vai puxar 30 anos no mínimo. Entendeu qual é que é? Esse cara não sai mais. Não sai. 30 anos no mínimo. Nesse caminho pode pegar uma doença, uma facção do grupo X, pode invadir a cela X. Rapaz, você tá rindo, mas você não conhece o sistema carcerário, guerreiro. Você tá rindo pra caralho, você não sabe o cheiro da tinta. Ativismo judicial. É um mecanismo jurídico para você, de modo mais rápido, obter direitos como educação, trabalho, cultura. Até aqui, belezinha? E vira e mexe, isso cai em prova. Larga a caneta, olha para cá. Câmera 1, por favor. Há pouco tempo atrás, caiu assim. Ó. O Supremo Tribunal Federal trabalha entre o direito e a justiça. Direito, conjunto de normas, justiça, quando é implementado alguma coisa, um direito. Toda ação vai ter alguém que vai ser beneficiado, alguém que vai perder, não é isso? Então, adivinha, em toda ação vai ter um justiçado e um injustiçado. Mas quem faz isso? O judiciário, que vai pegar o direito e vai aplicar ao caso concreto. Daí na aparecendo assim, ó. Dentre as normas e os posicionamentos jurídicos com relação ao tema, assinale a alternativa que está vinculada a esse texto. Então falava Supremo, Direito, Justiça, palavras-chave. Aí você tinha que marcar o quê? Neoconstitucionalismo. Põe embaixo do caderno. OBS. Neoconstitucionalismo.
Quando se fala em neoconstitucionalismo, o que seria esse trem aí? Pode? Neoconstitucionalismo. Quando se fala em neoconstitucionalismo, 2 pontinhos. Nova posição do direito constitucional na sociedade. É a nova posição do direito constitucional na sociedade. E essa nova posição do direito constitucional na sociedade, por isso chama-se neoconstitucionalismo, todo mundo junto? Se intensifica após a Segunda Guerra Mundial. Se intensifica após a Segunda Guerra Mundial. E da Europa, caminha para o mundo, inclusive para o nosso país. Amado mestre, esse negócio do neoconstitucionalismo e ativismo judicial tem algum efeito concreto, recente, que fica famoso, às vezes o pessoal comenta em prova, em concurso? Põe assim, exemplo. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF, já decidiu o quê? O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, né, filho? O STF já decidiu o quê? O Poder Judiciário, o STF já decidiu o quê? O Poder Judiciário pode determinar ao governo do Estado, que reforme uma cadeia entre aspas, né? Local onde ficam os presos, né? Pode ser cadeia, penitenciária, casa de detenção e assim por diante. Até aqui, tranquilo? O governador, para não cumprir, vai ter que dizer, olha, não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Mas, adivinha, é possível sim determinar, e essa determinação não cumprida a caracteriza crime de responsabilidade, que pode dar ensejo ao processo de impeachment ou impedimento. Esse é um exemplo bom que o Supremo já faz algum tempo, já 2 anos e pouco para cá. Tem mais fácil de entender? Lembra fornecimento de remédio? Você vai ingressar com uma ação para fornecimento de remédio. Tem a ver com ativismo judicial. Matrícula de criança em uma creche, que tem a ver com o exemplo aqui com essa geração. Até aqui tranquilinho? Então você tem que demonstrar que aquele direito é previsto na Constituição, educação é prevista na Constituição e também em tratados internacionais de direitos humanos. Por isso, senhor juiz, me conceda a possibilidade da pessoa, criança, se matricular naquela creche. Você tem que demonstrar, tem vaga e por birra a diretora não quer fazer a matrícula da criança. Você tem que produzir prova, né, filho? Belezinha? Você já tem todas as provas? Liminar em MS. Se tiver que ouvir alguém, ação de rito comum com tutela de urgência. Antiga ação ordinária com tutela antecipada. Belezinha? Que eu presumo que você viu alguma coisa disso na faculdade. Beleza? Vem contigo aqui. Professor, já vi, caminhamos aqui. Podemos avançar para a 3ª geração, então? Então vamos avançar para a 3ª. Então, 2ª geração, igualdade, educação, trabalho. Guardou? Beleza. Vamos para a 3ª geração, então, filho. 3ª geração. Lembra a palavrinha? Qual é a palavrinha? Fraternidade. Fraternidade. Evento no Mundial. Histórico. Fim da Segunda Guerra Mundial. Lembra que depois da Segunda Guerra Mundial, você teve lá campos de concentração nazistas e bombas atômicas contra populações civis? Você recorda disso? Então põe entre parênteses, né? Campos de concentração nazistas, campos de concentração nazistas e bombas atômicas contra populações civis. Bombas atômicas contra populações civis. Deu certo? Campos de concentração nazistas, e bombas atômicas contra populações civis. Lembra Hiroshima e Nagasaki? Beleza. Esses absurdos a gente não pode voltar a deixar acontecer, né, cara? A gente não pode deixar acontecer um absurdo como esse. Bombas atômicas contra populações civis e nem campos de concentração nazistas, como aconteceu e tal. Bom,
Qual que é a ideia, então, no fim da Segunda Guerra Mundial? Busca-se a paz universal. A busca da paz universal. Ponto e vírgula. A fraternidade entre os povos. Busca da paz universal, a fraternidade entre os povos. Todo mundo de mão dada cantando We Are the World. We are the world. We are the children. Fácil ou difícil? Impossível. Você não tem harmonia na pessoas da mesma família. Cara, irmão não se dá com o irmão, velho. O pai violenta a filha, a mãe ajuda a violentar a filha e assim por diante. Eu investigo isso. Belezinha? Então, o ser humano é do bem ou do mal? Do mal. Eu posso afirmar, dar N exemplos para vocês. Tranquilo? Então, por isso que você vai ser o quê? Desconfiado. Tem exceções? Óbvio que tem. Mas, para sua regra, o ser humano é do mal. Beleza? Eu não acredito nisso. Beleza. Estou só alertando para você depois não se decepcionar no futuro. Mas a ideia no mundo é buscar a paz universal, a proteção das pessoas, um meio ambiente equilibrado. Põe aí no caderninho de vocês o meio ambiente equilibrado. Meio ambiente equilibrado. O meio ambiente equilibrado. O caso recente, viu o caso recente lá dos padres que abusavam das crianças lá nos Estados Unidos? Pô, o cara vai buscar apoio da palavra de Deus lá num ambiente de confiança, o arrombado violenta a molecada, caralho. Depois fala com, né, um ser humano é do mal. Papai deu uma deslizada, né? Se constatar que a criança tem algum desvio sexual, vai no psiquiatra. Aqui, ó, papa, deu uma escapada aí, né? Deu uma derrapada aí, né? Bom, faz parte da vida. Podemos caminhar? Tranquilinho? Meio ambiente equilibrado. Lembra das bombas atômicas? Bomba atômica, quando explode, mata quem está diretamente ali perto? Explosão de energia, cara. E depois? Aquela energia nuclear continua causando muitos prejuízos. Por que você acha, quando você vai no dentista, sei lá, cada 6 meses, um ano, de vez em quando o cara fala assim, ó, faz tempo que ele não tira a radiografia, né? Ele coloca, né, um avental pesado de chumbo, faz você morder um negocinho, e ele sai correndo. Peraí, você sai correndo e eu vou ficar aqui? Quem mexe com energia nuclear, ou com raio-x, ou escambau, se aposenta antecipadamente? E morre antecipadamente? Morre. Há pouco tempo atrás, não lembro qual foi o estado, tinha um pessoal de um cartório que sempre aposentava, anos depois morrer de câncer. O pessoal ficou curioso, né? Caraca, começou a morrer de câncer. É um azar, né? Essa vara deve estar com algum encosto, algum eixo, alguma coisa negativa. Aí foram descobrir que no andar de cima tinha um posto dentário. O pessoal ficava tirando radiografia e não tinha um isolamento adequado. Que azar, né? Essa barragem que rompeu em Mariana, vão ter pessoas contaminadas com metais pesados? E daqui a alguns anos vão morrer? Vão, filho. Lembra da abestose? O pessoal trabalhava na Eternite, com aquele pozinho? Que o pulmão tem uma hora que não vai ter mais aquele movimento? E a pessoa morria de insuficiência respiratória? Anos depois o pessoal descobre, filho. É que você canta, ó, vai acontecer, ó. Vocês que estão aí perto de Mariana vão reconstruir. Minha recomendação, não vão para lá. Porque metal pesado demora anos. É só conversar com um químico. Conversa com um químico. Quanto tempo demora para eliminar um metal pesado? Mas adivinha? Não, Deus vai ajudar. Choveu, já levou, já purificou. Vai nessa. Mas daí você é o cético, você é o bobo, né? Você, futuro advogado, não pode ser retardado. Vai pesquisar. Tem várias contaminações. Não tem a geração agora, um monte de gente morrendo de câncer? Tem a ver com o alimento que a gente come, porra. Alimento processado, excesso de sódio, assim por diante. Você tem que pesquisar para orientar as demais pessoas, cara. Você vai ter que validar os contratos. Não tem nenhuma propriedade que possa causar doenças cancerígenas. Você assina lá? Eu não assino. Tem que conversar com ele e pessoas. Tem N pareceres favoráveis? De acordo com os pareceres desses, acredito que não vai colocar tem certeza, você é burro. Mas vamos pressionar você para assinar o bagulho. Bom, fraternidade, terceira geração. Colocou? Vamos grifar então. Paz universal, fraternidade entre os povos, proteção do meio ambiente. Até que beleza? Joia. Professor, com relação a essa terceira geração, qual que é a ideia? Proteger todo mundo. Todo mundo.
Me dê exemplo de tratado que já caiu na prova, que é muito bom. Põe aí. Estatuto de Roma. Estatuto de Roma para quem não lembra, ele criou o Tribunal Penal Internacional. Criou o Tribunal Penal Internacional. Lembra o apelido? Muito bom. TPI. Tribunal Penal Internacional. Podemos caminhar? O TPI, o Brasil faz parte? Faz. É só você pesquisar o decreto número 4388 de 2002. Decreto 4388 de 2002. O Brasil faz parte? Sim. Eu quero que você coloque assim, ó, observação. OBS. Ler artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Ler o artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Lá está dito que o Brasil reconhece a jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação ele aderiu. E ele aderiu a esse tratado. Está aqui, ó. Decreto 4388, 2002. Bom, o que caiu na prova de vocês? Caiu assim, ó. Tribunal do Sistema Global que pune pessoas. Vai punir pessoas que são pessoas do bem ou pessoas do mal? Chuta. Do mal, cara. Pessoas que cometeram crimes. Põe aí no caderninho de vocês. Crimes contra a humanidade, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crime de guerra e crime de agressão. Vamos ver se deu certo. Vamos repetir, ó. Esse tribunal, o TPI, ele pertence ao sistema global, tá? Quem gerencia é a ONU. Ele não é um tribunal da ONU, não. Ele é um tribunal imparcial, independente, que pertence ao sistema global. Até que belezinha? Beleza? Ele vai julgar, ele vai punir pessoas. Pessoas do bem ou do mal? Do mal. Quais crimes eles cometeram? Então grifa comigo. Crimes contra a humanidade, crime de genocídio, crime de guerra, crime de agressão. Colocamos aí? Vamos na câmera 2, por favor. Então é o seguinte, Ginha linda, guerreiro. Tudo bem? Quando você fala crimes contra a humanidade, você vai entender. E aquela dica para a sua vida, cara. Você vai prestar concurso, a prova da ordem, você olhou lá, porra, contra a humanidade, pensa no radical. Tem a ver com humanos, não é isso? Então adivinha, quer se matar todo mundo. O cara cria uma bactéria, um vírus, vai matar todo mundo, vai, sei lá, colocar um veneno no oceano, todo mundo vai morrer. Belezinha? Então, contra a humanidade, pensa contra os humanos. Pouco importa a cor, credo, religião, vai todo mundo pro saco. Tranquilo? Joga uma bomba atômica, um monte de gente vai pro saco. Humanidade, humanos. Colocou todo mundo? Tá. Genocídio, lembra do DNA? Tem a ver com genética, lembra? Genocídio, certo grupo. Tem a ver com teste genético. Lembra que o pessoal faz teste genético? Às vezes coloca as pessoas fora da cadeia. Sistema norte-americano, às vezes vira e mexe aparece. Alguém dos direitos civis ficou lá encasquetado, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes pessoas são libertas depois de 30, 40, 50 anos preso. Porque lá, o sistema de coleta de provas, ele é bem controlado. Vai ficar num ambiente adequado, ventilado, que não vai ter umidade. Não sei se vocês viram na semana passada, foi preso um americano que queria saber a sua árvore genealógica.
Foi fazer um teste. Nos Estados Unidos é comum você contratar empresas privadas que vai fazer um teste para saber de onde você veio, se você tem algum rei no meio do caminho, não sei o que e tal. Mas ideia de jirico, né? Mas esse cara foi fazer o teste. E parece que uma parente tinha a ver com alguém próximo de uma das vítimas. E também depois fizeram um teste que não era obrigatório naquela época. Lembra que tem o banco de DNA norte-americano, depois de 11 de setembro? Que os vagabundos são obrigados a deixar o DNA, que aqui no Brasil querem fazer? Pô, ótimo, cara. Adivinha por quê? Se você não deve nada, porra, cagando e andando. Agora, se você é do mal, tem mais que se fuder. Esse banco genético fez o cara ser preso por 10 estupros. Tinha sido preso lá atrás, mas não tinha prova, não sei o quê. Lá, soltaram o cara. Era o mesmo cara. O cara morava a 5 quilômetros de onde ele cometeu os vários estupros. Entendeu qual é que é? Então, pessoal, a prova coletada e armazenada adequadamente, para hoje, é ótimo. Não sei se você viu a reportagem da China, que eles têm lá, identificação visual. Onde está o Erival? Essa câmera está me filmando, não é isso? Alguém vai ter acesso à câmera, não está Erival? Erival está dando aula das 9 até as 10h40, não sei o quê. É um grande irmão de verdade. Sabe aquele caso do Supremacia Burn? Que o cara está andando no aeroporto? Dá para saber, guerreiro. No Velozes e Furiosos 7, salvo engano? Dá para saber. É que no Brasil, põe impressão digital. Mas nós vamos chegar lá. É irreversível. Se já tivesse esse banco de dados, de fisionomia também, um monte de vagabundo estava preso. Ah, ele falou, seu carro é rastreado. Meu carro é rastreado, eu sou rastreado, não devo nada para ninguém. De manhã vou dar aula para a procuradoria vem para cá. Você saber, a minha vida é isso, não se resume. Ah, você não sai na putaria? Não. Quando era solteiro, passava roda. Hoje em dia, casou, sossegou. São escolhas que você faz na vida. Mas se você não deve, não teme. Então o pessoal, não quero que o meu carro seja rastreado. Por quê? Você está devendo alguma coisa para alguém? O seguro é mais barato, porra. Vai de Uber, dá uma escapada, demônio. Não sei se isso impedisse alguma coisa, né? Mas vamos nós aqui. Humanidade, criar uma bactéria e um vírus. Todo mundo vai morrer. Genocídio, todo mundo ou um certo grupo? Certo grupo, ó. Palavrinha genocídio, certo grupo. E aí eu quero uma anotação no seu caderno que já caiu algum tempo atrás. Faz bastante tempo que caiu isso. Câmera 1 para mim, por favor, filhinho. No seu caderno escreva assim, por favor. Genocídio. Escreva assim, ó. A morte pode ser imediata, do tipo execução sumária. Todo mundo enfileirado aí, olha para lá. Execução sumária. A morte pode ser imediata, execução sumária. Todo mundo junto? Ou pode haver a castração física ou química. Morte imediata ou castração física ou química. Deu certo? Morte imediata, né? Execução sumária, mata os caras. Valeu? Câmara de gás, tiro na nuca, assim por diante. Ou castração física ou química. Em alguns estados norte-americanos, o cara pedófilo, que é o cara que gosta de criança, ele não pode morar perto de escolas. E tem o fiscal da condicional. Pegou lá, volta para a cadeia. Tem alguns estados que 3 canas seguidas, prisão perpétua. Não sai mais. Funcionou? Não sei. O sistema lá também é bem violento e não é coisa cheia. Mas vai saber, né, cara? Tranquilinho? Podemos caminhar? Beleza, então, professor, deixa eu entender. Genocídio, certo grupo pode ser morte imediata ou uma castração física ou química. Beleza? Tem até um filme famoso de um cara que o pedófilo ele é obrigado a tomar um remédio para inibir a sensação dele. E parece que o grupo que produz não começa a produzir, mas o cara fica louco, ele procura as autoridades, eu quero alguma coisa para diminuir minha libido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele acaba cometendo uma automutilação e morre, assim. Já foi tarde também, né? Mas mostra o desespero dele buscar o medicamento e depois ele acaba se matando. Bom, foi tarde. Podemos caminhar com a matéria? Beleza? Vamos no caderninho de vocês. Mais um. Crime de guerra. Exemplo de crime de guerra. Crime de guerra, exemplo bom. Execução sumária de prisioneiros. Então, crime de guerra. Exemplo. Execução sumária de prisioneiros. Então, a pessoa se rendeu e é executada. Para quem não lembra, um prisioneiro de guerra é um prisioneiro comum, cara. É como se aplicasse a lei de execução penal para ele. Vai ter direito a vestimenta, alimentação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É obrigado a falar onde ele estava, onde ele serviu. Dali para frente, é um preso comum. Vamos verificar se ele cometeu crime de guerra e assim por diante. Crime de guerra, exemplo bom. Execução sumária de prisioneiros de guerra. Ponto e vírgula. Último.
Crime de agressão, que não estava previsto expressamente no Estatuto de Roma. Ele foi descrito posteriormente. O crime de agressão, 2 pontos, crime de agressão. Um país ataca o outro sem prévio aviso. Crime de agressão. Um país ataca o outro sem prévio aviso. Isso pode andar junto com direitos humanos e direito internacional. Vou repetir. Todo mundo junto? Um país ataca o outro sem prévio aviso. É o crime de agressão. Pergunta 6. Esses crimes são prescritíveis ou imprescritíveis? Põe embaixo. Observação. Tais crimes são imprescritíveis. Tais crimes são imprescritíveis. Quer dizer que o Brasil, quando aderiu a esse tratado, tem que respeitar, tem. Os crimes são imprescritíveis. Põe uma dica embaixo, por favor. Ponto embaixo, dica. Brasileiro nato, dica, brasileiro nato não pode ser extraditado, lembra? Brasileiro nato não pode ser extraditado. Mas deve ser entregue ao TPI. Mas deve ser entregue ao TPI. O que é TPI mesmo? Tribunal Penal Internacional. Mas, então, brasileiro nato não pode ser extraditado, é com X, né, filho? Extraditado, né? Brasileiro nato não pode ser extraditado, mas deve ser entregue ao TPI se for requerido. Não se esqueça que recentemente caiu na prova de vocês uma questão que envolvia brasileiro naturalizado. Lembra o brasileiro naturalizado? Ele, lembra do brasileiro? Então, olha para cá. É só você olhar na Constituição, artigo 5º, inciso 51, L, pauzinho. Belezinha? O brasileiro nato não pode ser extraditado, mas naturalizado pode se ele cometer crime comum antes da naturalização ou se envolver no tráfico internacional de drogas. Tanto faz antes ou depois. Beleza? Isso caiu recentemente em prova. Tem a ver com nacionalidade, que é um direito previsto nos tratados da primeira geração. Tem a ver com o indivíduo, lembra? Vamos caminhar então. Avançamos? Daí você pergunta, mas professor, esse tratado, o TPI, que foi criado pelo Estatuto de Roma, é de aplicação imediata? Sim. Pensa assim, esse tratado, que é o Estatuto de Roma, esse tratado, que é o Estatuto de Roma, deve ser respeitado de modo imediato. Este tratado 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 deve ser respeitado de modo imediato. Pergunto para vocês, você sabe a resposta? Larga a caneta. Se o Brasil não respeitar, pode sofrer o quê? Sanções no plano internacional. Vamos relembrar? Advertência, embargo político, embargo econômico, entre outros. Valeu? Até, se for o caso, uma intervenção militar. Podemos caminhar? Professor, quer dizer que com relação à primeira geração, direitos civis e políticos, segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, terceira geração, a busca da paz universal, fraternidade entre os povos, a proteção do meio ambiente. Quer dizer, quando você olha um tratado de meio ambiente, tem a ver com a terceira geração. Pergunto para vocês, fácil ou difícil você fazer alguém mudar de hábito? Difícil. Se reciclar lixo? Difícil. Parar de fumar? Difícil. Mamãe só parou de fumar quando teve um AVC. Aí, beleza, durou alguns anos, se não fosse maldito cigarro, estava vivo, morreu com 74 anos. Era para chegar a 87, 89. Mas aquela merda dentro do cigarro, né? Que legal, que legal. Para, mãe, faz mal. É um prazer que eu tenho, ninguém manda em mim. Tinhosa. Tá no céu agora. Belezoca? Mas se não tivesse fumado, podia ter uma vida melhor. E aquele momento que você vai ter uma longevidade maior, com maior condições de você poder ler um jornal, passear, não sei o quê, é quando você é tungado. Nós vamos durar até 100 e poucos anos sem fazer força, gente. Se você for destrambelhado, 80, 90. E quando é que você começa a curtir bem a vida mesmo? Depois, quando você se aposenta e tem saúde. Você pode viajar? Não, vamos pegar a Rota 66. Aí você vê lá os velhão. Mas já se fuderam, estão tudo aposentado. Mas com saúde. Se não cuidar, não adianta, né, filho?
Belezinha? Fazer passeio de um lugar para o outro, você pegar fora da estação, o pessoal vai para Europa de avião, volta de navio para o Brasil. É a primeira linhagem de alimentos que vem para cá. Pô, são outros 500. Agora, fácil ou difícil? Num país como o nosso, difícil. Tem que ralar, fazer a coisa acontecer, pensar no futuro, fazer previdência privada, saber aplicar a porra do dinheiro. Aí eu vou ter filhos para cuidar de mim. Olha o caso Richthofen. Entendi. Pula uma linha, pula uma linha, pula uma linha. Quantas gerações nós colocamos aqui? 3. Só, câmera 2, por favor, ó. Só a título de curiosidade, ó. Larga a canetinha, ó. Alguns autores afirmam que a 4ª geração seria um estado social, semelhante ao que acontece na Alemanha. Todo mundo tem direito a todos os benefícios. Educação, saúde, lazer, transporte, segurança, etc. Alguns entendem que a 4ª geração seria um desenvolvimento científico e tecnológico. Alguns entendem que a 5ª geração seria a busca da paz universal. Alguns entendem que a 6ª geração seria a proteção da água potável, primeira fonte de vida do ser humano. Então, achou água lá em Marte. A água vai virar uma ameba, um corintiano, depois um ser humano. Tem uma evolução. Brincadeira. Se fecha. Mas que a água é a primeira fonte de vida, não tenha dúvida. Tranquilinho? Bom, professor, já entendi. Com relação às gerações, as 3 primeiras devem cair na prova de vocês. Tá bom? Agora, de outro modo, eu gostaria que você colocasse assim, ó. Vou fazer aqui na lousa, você copia junto comigo. Vem cá. Ó. Como de outro modo, já quero... Percebeu? Eu já falei de várias questões de prova durante os anos. Há pouco tempo atrás, a primeira geração, escreve aí, protege o indivíduo. A segunda geração protege grupos de pessoas, os chamados direitos coletivos. A terceira geração protege os chamados direitos difusos. Então, primeira geração, direitos individuais. Segunda geração, direitos coletivos. Terceira geração, direitos difusos. Já foi usado para fins de prova. Proteção do indivíduo, grupos de pessoas, direitos coletivos e direitos difusos. Lembra disso? Então, você não lembra é o seguinte, cara. Vamos começar do final. Quando se fala em direito difuso, você não consegue quantificar quem foi atingido. Não dá para numerar quem é a pessoa que foi atingida. Exemplos bons para a sua prova. Propaganda ou publicidade enganosa. Põe assim, publicidade enganosa na TV. Publicidade enganosa na TV. Olha para cá, larga a caneta. Você quer emagrecer? Você compre o meu shake, corte carboidratos e açúcares, faça muito exercício, tiver que caminhar, caminhe e compre esse aparelho. Abdômen Isolator. Você vai tomar uns choques e a sua barriga vai ficar como se fosse um tanquinho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Beleza? Não vai dar certo. Mas adivinha, eu consigo dizer quantas pessoas estavam assistindo aquele programa? Não consigo, cara. Ah, mas se for canal fechado? Pode ser um canal fechado numa academia. Tem um monte de gente fazendo exercício naquele momento, entendeu? Então, difuso, publicidade enganosa na TV. Poluição ambiental, outro exemplo de difuso, poluição ambiental. Às vezes o pessoal faz um monte de ciclovia ou ciclofaixa do lado de avenidas com um monte de carro passando. O cara está andando de bicicleta, fazendo esforço e inalando monóxido de carbono. Daqui a uns anos vai ter a geração de câncer no pulmão. É quando você fala, você é chato. Você está fazendo força do lado de onde tem alguém emitindo gás carbônico, cara. Você não teve aula de biologia quando era pequeno? Mas adivinha. Não, vamos lá que faz bem. Não, nem tudo faz bem. Tem horário também, não faz bem. E você, como advogado, tem que orientar o pessoal, Katsu. Ponto e vírgula. Podemos avançar? Então, direito difuso, eu não consigo quantificar quem foi atingido. Tudo bem? Então, existe uma relação de fato. Existe um fato que prejudica as pessoas. Difuso, fato prejudica as pessoas. Eu não consigo quantificar quem foi atingido.
Deu certo? Ponto e vírgula. Coletivo. Direito coletivo. Pode? Existe uma relação jurídica de base. Existe uma relação jurídica de base. Entenda, contrato. Existe uma relação jurídica de base. Entre parênteses, contrato que une as pessoas. Existe uma relação jurídica de base. Entenda, contrato que une as pessoas. Pode? Exemplo. Aumento abusivo de mensalidade escolar. Aumento abusivo de mensalidade escolar. Tracinho. Certa faculdade. Uma certa faculdade teve um aumento abusivo de mensalidade escolar. Opa. Para a pessoa estar dentro da faculdade, assinou um contrato, não é isso? Assinou ou não assinou? Tem um contrato assinado. Direito coletivo. Ponto e vírgula. Outro exemplo. Contrato de leasing. Lembra aquele empréstimo que depois você paga e vira dono? Contrato de leasing. Contrato de consórcio. Vocês perceberam que eu estou dando exemplos de pessoas que assinam contratos? Direitos coletivos? As pessoas assinaram aquele contrato para estudar naquela faculdade, o pessoal do contrato de leasing, os consorciados, são certas pessoas, né? Aquele negócio que não existia no mundo, há muito tempo atrás, começou a existir no Brasil, aquele monte de consórcio. O cara, em vez de poupar e comprar, ele vai lá, vão ser sorteado, não sei o que e tal. Ele não percebe que ele vai ser sorteado, vai receber o bem, vai continuar pagando, daí vem lá, combustível, manutenção, seguro, daí um tempo ele não consegue pagar, porque ele está sempre limitado ao valorzinho daquela mensalidade. Ele não percebe que além da mensalidade, ele ganhou um filho novo, que é aquele carro, aquela moto. Mas ninguém orientou o cara. Depois ele perde, fica o nome sujo. Todas essas situações vão precisar de advogado. Se o cara fosse orientado lá atrás, não, filho, põe na poupança. Aí você vai lá e dá uma cacetada, né? Paga uma parcela menor. Falta de orientação. Mas adivinha, a imprensa mostra dificuldades no pagamento de um bem ou facilidades? Facilidades, olha, andando de moto, com o vento no rosto, não dá, tem que andar com capacete. Belezinha? Dependendo do andar, a pessoa vai te assaltar. Dá uma pedrada, você já caiu da moto. Seguro de moto, caríssimo. Hoje em dia até diminuiu bastante, né? Mas caríssimo. Então adivinha, o cara compra um negócio e não consegue usar. Daí rouba na garagem. Aquela sorte acompanha o pobre desde o nascimento. Vamos para frente. Todo mundo junto? Direitos individuais. Direitos... lembra? Fui do difuso para o coletivo, agora eu estou no direito individual. Protege aquele ou aqueles indivíduos. Protege aquele ou aqueles indivíduos. Quer dizer que eu posso separar? Você pode separar. Vocês devem ter ouvido na faculdade chamados direitos individuais homogêneos. Lembra da faculdade? Direito individual do indivíduo e homogêneo, igual. Exemplo, pessoas com deficiência compraram veículos automotores, foi reduzindo. Da marca tal, foi reduzindo. Problema no câmbio, reduziu mais ainda. Direito individual coletivo. Então tem uma relação jurídica, o pessoal comprou um carro através de um contrato, não sei o que e tal. Detalhe, alguns tiveram problema no câmbio. Entendeu qual é que é? Direito individual, do indivíduo. Lembra o homogêneo? É igual. Do indivíduo é igual. Aquele mesmo defeito no câmbio daqueles carros automáticos. Esses conceitos de direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, você pode olhar o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Querendo, você pode pesquisar o artigo 81, anotou aí? Artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Dei os exemplos comuns de prova de concurso. Isso pensando em constitucional, em humanos e em outras áreas também, né, filho? Até aqui foi? Poluição ambiental cai em direito ambiental, né, filho? Belezinha? Podemos caminhar? Vamos fechar o encontro, então, de hoje agora. Pula uma linha, último tema de hoje. Larga de ser falso. Escreva lá. Sistemas de proteção. Sistemas de proteção. Sistemas de proteção dos direitos. Sistemas de proteção de direitos humanos. 2 pontinhos.
Divida a folhinha no meio, por favor. Está relembrando? Em algum momento já viu falar disso aqui, ó. Existem os sistemas, lembra? Global. Quem está no globo terrestre deve respeitar. Lembra? Sistema global de proteção, quem é que gerencia? Isso, tá lembrando, tá ótimo. ONU. Lembra o que é a ONU? Fala. Organização das Nações Unidas. Criaram depois da Segunda Guerra Mundial, 1945. Lembra isso aí? Beleza. E do outro lado, nós temos sistemas regionais. Eu até já comentei com vocês isso aí. Sistemas regionais vão depender da região que estão no planeta Terra, né? Vai depender da região que eles estão no planeta Terra. Que, de acordo com as suas peculiaridades, pode proteger mais ou menos. Belezinha? Vamos lá, vamos lembrar os sistemas regionais que tem, inclusive, cortes de direitos humanos. Sistema regional? Isso, europeu. Países de qual localidade podem fazer parte? Da Europa, né? Europeu. Sistema, lembra? Americano, também chamado do quê? Muito bom, interamericano. Americano, interamericano, lembra das Américas? América do Norte, Central e do Sul, as Américas. E o sistema regional africano. Lembra? Esses três sistemas, gente, estão em vigor e esses três sistemas têm cortes de direitos humanos. Tem corte europeia, corte americana, corte africana. Tudo bem até aqui? Professor, e os países do Oriente Médio e da Ásia? Sistema de proteção mínimo, incipiente, engatinhando, especialmente porque não reconhecem o papel da mulher na sociedade. Tudo bem? Então, esses que aí estão, europeu, americano e africano, tem inclusive cortes de direitos humanos. Agora precisamos ser bem objetivos. Desses sistemas, quais são os sistemas que o nosso país faz parte? Vamos relembrar? Eu vou aproveitar a tela, apagar uma coisa ali e vamos dizer, olha, e o Brasil? Quais são os sistemas que o Brasil faz parte? Sistema de direitos humanos, sistema de proteção de direitos humanos, que o Brasil faz parte. Vou apagar aqui no regional. Vai ficar só americano ou interamericano. E vem a dica para facilitar a vida de vocês, né? Tá relembrando? Sistema regional. Sistema regional. Americano ou interamericano. Beleza. O documento internacional, o documento, entenda, tratado, convenção, etc. No documento aparece no sistema global, normalmente, a palavrinha universal, lembra? Universal. Ou aparece, e isso, internacional, tá lembrando? Internacional, ou não aparece nada. Como assim, professor? Não aparece nada. Eu vou te dar exemplo, cara. Não aparece nada. Exemplo bom de prova. Convenção sobre os direitos da criança. Não apareceu universal e nem apareceu internacional. Apareceu o quê? Convenção sobre direitos da criança. Caminhando juntos? E como é que eu sei que o tratado pertence ao sistema regional, americano ou interamericano? Vai aparecer a palavrinha americana ou americano, do tipo convenção americana, ou tratado americano, ou interamericana ou interamericano.
Convenção Interamericana de Proteção à Mulher, a famosa Convenção Belém do Pará. Então pode aparecer Interamericana ou Interamericano. Convenção Interamericana de Proteção da Mulher, a famosa Convenção Belém do Pará. Ou Tratado Interamericano de Combate à Tortura. Beleza? Então vai aparecer americana, ou americano, ou interamericana, ou interamericano. Tranquilo? Professor, desses dois sistemas aí, nós vamos ver no próximo encontro quais são os documentos que criaram os dois sistemas, Carta da ONU, Carta da OEA, as principais declarações, Declaração Universal de Proteção aos Direitos Humanos, que faz 70 anos esse ano. Então, tem uma tendência forte de cair uma questão de prova de vocês, da Declaração Universal, ou em Internacional em Direitos Humanos, belezinha? Então, faz 70 anos, em dezembro desse ano aqui. Declaração Universal, Declaração Americana, e também temos os tratados. PIDCP, PIDESC, Convenção Americana, Protocolo de São Salvador, e daí para diante. Tranquilo? Isso é no próximo programa. Não perca. Da onde veio? Para onde vão os direitos humanos? Nos vemos no próximo episódio. Tranquilinho? Vou ficando por aqui. Bitoca para vocês, para as meninas bitoca, para os homens. Tchau, até a próxima.